Bem, nós recebemos o convite para liderarmos a igreja aqui em Caruaru no ano de 2021, né? E no mesmo ano, praticamente um mês depois do convite, nós pousamos aqui nessa cidade. Quando nós viemos para cá, nós já viemos com, digamos que uma incumbência, né? A gente veio para suceder o trabalho e também com a incumbência de procurar um novo espaço para a igreja local. Inclusive no dia que chegamos, né? Nós já chegamos procurando, olhando, né? Verificando novos espaços que pudessem receber, acolher essa igreja, né? Que é uma igreja de mais de 20 anos de existência. Então a gente veio mesmo com essa proposta de buscar essa mudança, de fazer essa transição de prédio. E a gente iniciou a procura, na verdade, desde antes de pisar aqui, né? E vivenciamos um período de cultos, de experiência aqui na igreja. Confirmou com esse comissionamento que nós recebemos desde antes, né? Porque esse prédio tem uma estrutura boa, entretanto, para as frentes de trabalho que nós viemos no coração desejando trabalhar, não era suficiente. Tantas pessoas especiais viveram testemunhos lindos nesse lugar, né? Tantos homens e mulheres de Deus passaram aqui, tantos ministros foram levantados nessa casa, mas por mais que esse lugar carregue muitas histórias bonitas, muitos ministros desses voltavam aqui e eles diziam: esse lugar guarda muitas memórias boas, mas chegou o tempo de sair. Algumas opções apareceram para nós, alguns prédios surgiram no meio desse caminho, né? Mas uma oportunidade que foi bem viável e bem interessante para nós foi a oportunidade da construção, né? Nós encontramos uma pessoa que tinha o terreno e tinha o recurso para construir um prédio e nós iríamos alugar esse prédio a essa pessoa. Inclusive foi nos dada a oportunidade de desenhar o prédio, né, como nós gostaríamos. E então a gente iniciou esse processo desde o primeiro ano em que estivemos aqui. Dezembro de 2021, 31 de dezembro, no nosso culto de Réveillon, foi quando o Senhor falou claramente ao meu coração sobre o projeto dele, né? Vale a pena frisar que nós não viemos fazer um projeto humano aqui, né? Não estava nos nossos planos naturais, mas estava no plano de Deus. Então o Senhor compartilhou comigo, ao meu coração, que o projeto dele era de fazer essa casa continuar crescendo, né? Viver um tempo de expansão sobrenatural. E aí a gente viu essa possibilidade dessa construção, né? Iniciamos as tratativas, né? Conversamos sobre precificações, né? E aí a gente iniciou todo o processo junto à prefeitura de legalização, de autorizações. Era só um terreno mesmo, né? Não tinha água, não tinha luz, e a gente iniciou todo esse procedimento. Enfrentamos alguns desafios, né? Um tanto quanto inusitados, né? A gente descobriu que não havia água encanada ali naquela região, mas a gente conseguiu. A Compesa chegou a dizer, né? Vocês vão ter que solicitar um projeto aqui grande para poder colocar água na rua inteira, se vocês quiserem água, mas a gente conseguiu, né? Com a graça de Deus, encontramos água do outro lado da rua e a gente puxou e conseguimos, né? Fazer a ligação de água, de luz, mas isso demandou tempo. Fechou-se o contrato com a construtora que faria o galpão. Então, cada ano que foi passando, a gente foi enfrentando alguns desafios, mas graças a Deus vencendo cada um deles. Entretanto, o nosso coração não estava muito feliz, ou melhor, satisfeito, né? Porque, querendo ou não, foi um processo lento, né? Pelo menos da nossa perspectiva, foi um processo lento, uma vez que a gente já chegou com esse desejo e com esse ímpeto mesmo de fazer essa mudança. Nós ficamos pelo menos um ano, né? Na parte de burocracia mesmo, né? Toda a parte de documentação, liberação de prefeitura, liberação de algumas documentações. Foi quase um ano mesmo para a gente ter autorização para chegar no terreno e começar a trabalhar. Depois, eu acredito que nós ficamos quase um ano só na parte da fundamentação, não foi? Do próprio prédio, né? Nós trabalhamos com essa parte da fundamentação, estrutura do terreno. Da estrutura, encontramos rocha no espaço, precisamos eliminar tudo isso. Então, o tempo que foi gasto foi um tempo trabalhando em documentação, em fundamentação, né? Era relativamente lento, mas as coisas estavam andando, né? O grande obstáculo que a gente acabou enfrentando foi que um dos fornecedores, né, dessa construção acabou não cumprindo o que havia sido contratado, acordado,
E a espera, né, desse cumprimento foi bem longa, né? Foi mais... Aquilo que antes mais era de uma ano, coisa né? lenta se tornou um atraso, Sim. se tornou um problema, né? A priori, as coisas estavam caminhando lentamente, mas estavam caminhando. Mas, a partir do momento, foi em 2024 que nós nos deparamos com essa circunstância. Um dos fornecedores, né, um dos principais fornecedores do projeto, descumpriu com aquilo que já tinha sido acordado, inclusive pago, e desde 2024 nós estamos trabalhando nesse processo para que a construção possa dar continuidade. Só pode ser dado continuidade a isso se nós resolvêssemos essa questão. Em dezembro, né, nós recebemos o contato do proprietário falando com a gente que ele iria tomar as providências dele, né, necessárias em relação a esse fornecedor e desobrigando a gente da continuidade desse acordo da construção. E nós vimos mesmo como uma oportunidade, né, como um livramento mesmo, para que a gente pudesse ver uma nova porta que se abriu para nós. Então nós decidimos junto com ele que a gente estaria encerrando esse projeto de construção. Então, queridos, nós estamos aqui agora para informar para você que nós estamos prontos para viver algo novo de Deus. Diante dessas circunstâncias, diante de todos esses desafios, diante de todas essas situações que o pastor Israel acabou de relatar para você, muitas emoções tentam nos tomar, mas a palavra de Deus não muda e nós precisamos ficar firmes em cada palavra de Deus, em cada promessa de Deus. No processo, muitas coisas vão se levantar, muitas situações vão tentar se levantar para dizer para mim e para você que será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo que prometeu? Mas nós não vamos permitir, como ministros, como pessoas de Deus, como filhos de Deus, como igreja local nessa cidade, que essas coisas, que essas circunstâncias, elas possam, porventura, tentar nos parar, tentar desacelerar todo o projeto que Deus tem feito para esse lugar. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Em Números 23, 19 também diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Josué 21, 45 diz, nenhuma só das boas promessas que o Senhor tinha feito à família de Israel deixou de se cumprir. Todas se realizaram. Alô? Pastor, encontramos um novo prédio para a nossa igreja. Eu me vi dando 30 passos na igreja até o púlpito. Então se prepare. Há um lugar grande, imenso, 30 passos, 30 passos, 30 passos. Vai ser rápido, vai ser fácil, vai ser poderoso, vai ser excelente. Hoje uma ordem é dada. Opa! 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 Mas isso nunca foi feito com ninguém. Aqui nessa cidade nunca ninguém viu isso acontecer. Pois é. Chegou um povo nessa cidade agora que acredita no Deus que diz: vão e vocês verão uma coisa que ninguém viu. Entrem, tome posse, é seu. Igreja de Caruaru, você deve festejar e celebrar a oportunidade. Porque quando Deus traz uma visão para um lugar, eu vou te dizer, é algo do céu que está presenteando. Ora em línguas pensando nesse prédio. Ora em línguas pensando nesse prédio. Ora em línguas pensando nesse prédio. Eu me despeço hoje desse templo físico. Eu
prédio. Tchau, 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 tchau. Acabou, acabou, acabou. Tem uma visão para essa igreja no coração deles. Me parece que essa igreja pensa em sair daqui. Eu sentei ali, ela disse, essas cadeiras é por enquanto, tem uma visão para uma mudança. Deus te inseriu numa grande oportunidade. O que aumentar nessa igreja, vai aumentar na tua vida, vai aumentar na tua casa. E o que aumentar na igreja, vai aumentar na tua casa. Eu vou te dizer, muitas construções novas, muitas reformas, muitos prédios novos adquiridos. Um novo nível de fidelidade e de lealdade, porque o que eu estou para fazer nessa estação carece de homens e mulheres que são fiéis e que são leais. Grandes coisas Deus vai fazer através de vocês, amém? Pega junto, contribui, ora. Deus já tem esse lugar para vocês. Deus já tem. Pega esse lugar pela fé. Não vai demorar. Anota essa data, filha. Entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro. Anota essa data. Entre agosto e setembro, vocês vão recomeçar grande. Vão para águas mais profundas. Lancem as redes. Avivamento. Hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Luz que deixa a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalam. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Sejam bem-vindos ao novo prédio do Verbo da Vida Caruaru. Tira das sombras e me faz transbordar. Algo sobrenatural. Nós temos buscado ao Senhor quais os passos, o que nós vamos fazer, o que precisamos fazer para viver esse crescimento. Deus tem liberado sua graça, liberado palavras, mas além disso, Deus falou também sobre um novo tempo, em novas estruturas. E o tempo dessas novas estruturas chegaram. Nós estamos agora vivendo essa nova fase, onde o crescimento vai se expandir cada vez mais. E dentro dessa nova estrutura, como falamos nos nossos cultos, o sapato não vai determinar o tamanho do nosso pé. Deus tem trabalhado dentro de nós durante essa jornada desses últimos 4 anos, uma mudança de mentalidade. O Senhor está nos preparando para vivermos aquilo que hoje os nossos pés pisam. As nossas expectativas para esse novo tempo é para que continuemos vivendo a palavra que nós já conhecemos. Aqui nesse lugar, nós vamos continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor já prometeu para nós. É aqui nesse lugar que nós vamos ver muitas promessas se realizando, mas é nesse lugar que nós vamos experimentar novas promessas, novas profecias, coisas grandiosas estão por vir. E você faz parte disso. Isaías 43:19 diz: Vejam, eu farei uma coisa nova,
ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Algo novo vindo. Se prepare! Nossa mudança está chegando! Vou fazer uma cruzada aqui de fogo para encher esse lugar. Top. Fogo. Chegou o tempo. Eu costumo dizer que a única função do plano B é desviar você do plano A. E quando eu recebi a supervisão aqui de Caruaru, do Agreste, nós pisamos nesse prédio. O Senhor falou comigo, com a Mísia, com Israel, com a Tati. Muitos percalços aconteceram, mas estamos de volta no lugar que vai trazer uma nova estação para a igreja. Eu lembro de certa vez do Reinhard Bonk conversando com o Kenneth Copeland sobre uma direção que ele tinha de dobrar o número de cruzadas evangelísticas. E o Kenneth Copeland disse: se Deus está falando com você para dobrar o número de cruzadas, então Deus vai falar comigo para dobrar as minhas ofertas. E ele investiu o dobro no que investia naquele grande evangelista. Se a sua igreja está entrando numa estação de aumento, essa é também uma estação de mais comprometimento da sua parte, de mais generosidade. Pega junto, não apenas com as suas sementes financeiras, mas com a tua oração, com o teu serviço, divulgando para outras pessoas o que o Senhor está fazendo. E eu vejo você no final de novembro, para celebrarmos o aniversário dessa igreja, mas para celebrarmos o começo de uma nova estação que você certamente faz parte dela. Até lá!